Você se sente representado pela Câmara dos Vereadores de Açailândia? Eu sou o Lucas Alves, esse aqui é o quadro Açailândia Precisa Saber. Eu quero agradecer a Gardênia Imóveis por ter cedido o ambiente, a gente ter feito esse mini estúdio aqui, que se trata de uma iniciativa independente e nosso objetivo aqui é transparecer e ser claro o máximo possível até você, para que você forme a sua opinião. O entrevistado de agora é a pré-candidata a prefeita Samara Benício. Samara, nós teremos 15 minutos, com a sua primeira pergunta nós iremos iniciar o tempo, tá bom? Samara, valendo os 15 minutos, quem é a Samara Benício? Boa tarde, Lucas. Samara Benício é uma jovem de 28 anos, filha de Açailândia, que sempre atuou no social, que viu desde a sua infância todas as demandas e todas as problemáticas do município e que cresceu com o anseio de ver uma cidade melhor, de ver mudança na cidade e que decidiu entrar na política para ser uma opção em Açailândia na política em 2020. Samara, eu vi algumas perguntas olhando suas redes sociais e também algumas perguntas na minha rede social sobre você. Por que não iniciar pelo Legislativo e ir direto para o Executivo? Eu poderia até tomar essa atitude, Lucas, se diante do cenário, eu, juntamente com o Grupo Renovação, se sentíssemos representados, mas diante do cenário nós não nos sentimos representados e por isso decidimos encarar o desafio. Você se sente representado pela Câmara dos Vereadores de Açailândia? Não, e por isso o anseio de renovação também na Câmara dos Vereadores, né, no Legislativo. É um anseio porque eu acredito que o papel do vereador é representar a população, fiscalizar e ter voz ativa. E nós estamos diante de um cenário de representantes omissos. Então, também clamamos por renovação no Legislativo. Hoje, a Samara é adepta ao governo Bolsonaro ou adepto ao governo do Flávio Dino? Eu te pergunto isso porque a ideologia política hoje de direita e de esquerda é um questionamento que aconteceu muito nas redes sociais. Qual é o seu posicionamento? Olha, eu levantei a bandeira de Bolsonaro em 2018, ainda no início da sua pré-campanha, eu já levantei a bandeira, trabalhei o nome dele aqui, fiz pré-campanha e campanha tanto para ele como para Maura Jorge. Hoje eu estou à frente do Partido Cidadania, que tem alguns integrantes que inclusive fazem oposição a Bolsonaro. Mas eu tenho essa liberdade hoje com o partido. E dentro do Grupo Renovação nós temos integrantes tanto que são a favor de Bolsonaro, quanto integrantes pré-candidatos que fazem oposição. Só que tem em comum o desejo de mudar Açailândia e trazer renovação, de ver uma cidade próspera, uma cidade desenvolvida. E assim, o que eu tenho falado, Lucas, independente das pessoas que fazem oposição, eu tenho falado que o presidente foi eleito, ele é presidente para quem gosta e para quem não gosta, e que se nesse decorrer, se acontecer algum eventual e ele não estiver satisfazendo os eleitores brasileiros, a oportunidade de mudança vai ser em 2022. Mas, no meu ver, ele é o presidente, gostem ou não. Cidadania é o antigo PPS, o Partido Popular Socialista, né? E você levanta a bandeira do Bolsonaro. Para aqueles que são mais conservadores, por estarem entendendo que o partido de esquerda entra na rejeição de alguns, né? Você acredita que não pode causar uma impopularidade com as pessoas que são ferramente apoiadores de Bolsonaro? Você está participando de um partido socialista? Eu não acredito, porque eu fiz parte do PSL, que era o antigo partido do presidente. Fortaleci o partido, inclusive filiei várias pessoas, e onde eu me deparei com um partido que aqui no município mesmo ele não representa a direita. Então, a sigla é necessário para que você dispute a eleição. Hoje eu preciso de uma sigla para eu poder participar das eleições de 2020.
Mas, independente da ideologia do Cidadania, eu tanto fui acolhida quanto estou tendo todo o apoio para seguir no que eu acredito. Uma pergunta que vai ser feita para você e foi feita para todos que estão iniciando. Uma prática muito comum é lançar o nome a pré-candidato, a prefeito, montar um grupo. Quando se saem as pesquisas, aquelas pessoas que não chegaram a almejar, não chegaram a um bom posicionamento das pesquisas, acabam pegando o grupo e aceitando uma secretaria, aceitando alguma barganha. Nós temos esse perigo de acontecer, temos essa situação de acontecer com a Samara, ou está definido que você irá registrar? Lucas, o Grupo Renovação apresenta para a Sailândia um novo jeito de se fazer política. Como? Entendendo que a força de uma política limpa é a população. Né? Entendendo que enquanto nós não olharmos e ver que quem tem o poder na mão é o povo e parar de fazer barganha com pessoas que estão acostumadas a estar no poder, pessoas que não conseguem fazer um bom trabalho, mas que não se vê em outra área, que perpetuam no poder, né? Barganhando cargos. Enquanto grupos como o nosso não se levantar e seguir limpo, né? Numa linhagem limpa, sem barganhas, sem negociação de secretarias, e acreditar e iniciar essa trajetória, não haverá mudança. Samara Benício, juntamente com o Grupo Renovação, entrou nessa desde o início já definido o vice. Né? Hoje não temos negociação para vice, o vice já é do próprio grupo, né? Que é Marcinho Guerreiro, presidente do Democracia Cristã. É alguém que iniciou junto com a gente essa trajetória. E o que eu falo, eu aparecer hoje ou daqui uns dias dizendo, vou compor com alguém, vou abrir mão do projeto, é hipocrisia da minha parte, né? Se eu prego novo e se eu falo que estamos trazendo um novo para a cidade, um novo jeito de se fazer política. Então, a minha posição é, Samara Benício segue firme, o Grupo Renovação vai, contudo, disputar as eleições, independente do resultado, nós estamos construindo. Parabéns e belo posicionamento. Projetos. Nós temos dificuldades e problemas, nós sabemos visivelmente em nossa cidade. Vamos falar de projetos. Qual o maior problema da nossa cidade e qual a solução para você? Olha, falar do maior problema, Lucas... A maior urgência hoje, urgência. Olha, nós temos urgência na saúde, que hoje o país despertou para isso, diante da pandemia que veio a nível global, que a gente se deparou com várias cidades, vários municípios que não tinham preparo, não tinham UTI, e que tiveram que, às pressas, né, investir na saúde. Eu acredito, inclusive, que se esse trabalho de investimento na saúde, se tivesse um respeito com a população e a saúde da Sailândia funcionasse como de demais municípios do Brasil, nós não teríamos tantos índices de morte, de óbitos, como se teve nessa pandemia. Fora outras situações que dependem de um especialista, um equipamento de alta tecnologia que muitos municípios não têm. Então, assim, a saúde é um dos principais, por quê? Porque é o que mantém a vida, né? Mas nós nos deparamos com uma cidade sem infraestrutura, que foi crescendo no decorrer do tempo sem planejamento e que os gestores que estiveram ocupando o poder não se preocuparam em trabalhar essa cidade, em fazer turbulação de esgoto, um planejamento mesmo para pavimentar todas as ruas. Não se tem isso na nossa cidade. A gente vê que só se trabalha no último ano de mandato, né? Sailândia, se a eleição fosse de ano em ano, era um brinco, era uma princesa. Mas você está falando então que hoje você entende que a maior urgência que tem na nossa cidade é a saúde? Saúde, que mantém a vida. A maior urgência é a saúde, né? Depois... Como manter os leitos de UTI que geram mais ou menos o custo de R$800 mil a R$1 milhão? Como manter as UTI? Olha, se você chegar ao executivo, mantenha os leitos de UTI, que hoje são alugados? Eu vou te falar, a ideia nossa não era ter leitos alugados, né? A gente quer algo próprio para a cidade, entendeu? A gente quer uma estrutura própria, que seja da cidade.
Algumas pessoas até, vamos montar um hospital de campanha, amém, foi uma questão de urgência. Mas a nossa ideia é estruturar os hospitais que já tem, entendeu? Eu acredito, Lucas, que se não cabe no orçamento municipal, a gente já tem aí como buscar parcerias a nível estadual, a nível federal. O que não vale é ficar focado em interesses próprios e deixar uma saúde que não se negocia, uma educação que não se negocia como moeda de troca. Isso que não é aceitável mais pela açailanense. Nós estamos cansados. Isso foi uma das situações que me motivou a entrar na política e acredito que é uma das situações que motivou muita gente nova que está entrando esse ano para disputar. Samara, você é evangélica, Sim. Certo? Vamos falar de um assunto aqui, cultura. Como é que você vê uma lei orçamentária que vem quase 4 milhões para a nossa cidade e ela é toda investida, praticamente toda investida, numa festa milionária chamada Açaí Folia? Como ficaria seu posicionamento em relação à Açaí Folia e como assistir as outras pessoas que dependem da Secretaria de Cultura, que hoje não é independente Olha, ainda? inclusive, Lucas, eu cheguei a participar do Conselho Municipal da Cultura, né? E eu cheguei em alguns momentos a observar relatos da própria secretária, né, de Cultura, na época, isso em 2016, né, 2016, que a cultura não tinha dinheiro, né? A cultura não tinha dinheiro. E aí é um contraditório quando você sabe que vem tanto investimento para essas festas, a exemplo, a Açaí Folia, né? Eu acredito que é absurdo se investir em festas, apesar que vem a questão da desculpa, mas está gerando emprego, gerando renda, movimentando... Seria extinguido? Você extinguiria o Açaí Folia? Eu não extinguiria. A minha ideia seria adaptar de uma forma em que a própria festa se pagasse, entendeu? A própria festa se pagasse. Porque eu vejo que várias situações podem se adaptar ao Açaí Folia. A gente poderia trabalhar uma feira de exposição para ser vendido várias coisas naquela semana, em vez de contratar cantores que vêm aí por preços absurdos, dá oportunidade aos cantores locais da região, que sairiam muito mais em conta. Eu acho que não é necessário cancelar um evento cultural, mas sim adaptar a realidade do município, né? Eu acho que o que é necessário é isso, adaptar a realidade do município. Vamos falar de uma urgência que muitos jovens colocaram na rede social, e eu acredito que essa seja a maior urgência da nossa cidade: geração de emprego. Muitas empresas chegam e vão embora da nossa cidade por alguns motivos. Qual é o seu projeto para a geração de emprego? Em relação às empresas que chegam e vão embora, um dos motivos é toda a burocracia que é imposta pelo município para essas empresas se instalarem e investirem no município. A nossa ideia é trazer para a Açailândia um modelo que existe já no Goiás, que é cidade operária, né? Organizar um polo industrial aqui em Açailândia, onde a nossa ideia é fazer a terraplanagem em uma área pública e convidar, né, as empresas. Essas áreas não seriam doadas, seriam cedidas por determinado tempo, onde essas empresas teriam oportunidade de se instalar na cidade. A gente poderia estar fazendo aí uma parceria de uma execução aí de uns 2 anos, até essa empresa estruturar e começar a ver lucro na cidade. E automaticamente, Lucas, isso ia gerar renda do município, ia gerar emprego no município, porque a gente está cansado de ver. Olha, hoje você tem um jovem que está na criminalidade, mas muitas vezes o pai vai trabalhar fora, porque aqui não tem emprego, não pode acompanhar o filho, a mãe vai trabalhar fora, deixa os filhos jogados, largados na rua. A cidade, o município não tem políticas públicas voltadas, focadas e preocupadas com a população, né? Não se faz políticas pensando no povo. E aí onde muitos jovens entram na criminalidade, o pai trabalhando fora, às vezes perde até o lar, acaba que a distância quebrando esses vínculos e contribuindo para essa situação. Então, eu acho assim, se a gente gera emprego dentro da cidade, se o pai de família está aqui, trabalhando, está perto dos seus filhos, acompanhando esse desenvolvimento dessa juventude,
eu acho que isso dignifica o ser humano, isso resgata a cidadania que há muito tempo foi perdida e tirada do cidadão açailandense. Educação. Hoje a nossa educação ela está desassistida, muitos pais reclamam da qualidade do ensino dos filhos. Como resolver esses problemas na educação hoje? Como você vê a educação hoje? Olha, eu vejo que são vários fatores na educação para que a gente chegue a um nível de satisfação, né, para a população. A gente vê uma desigualdade muito grande, porque hoje nós não temos escolas informatizadas e a gente vê o ensino do particular, quase todos já estão adaptados com aulas digital, com informatização na sala de aula, e onde isso não existe no público, né? Então, hoje, diante do que está acontecendo no país, muita gente está sem ter o conteúdo na sala de aula, por meio de videoaula, porque não tem internet, não tem um aparelho em casa. Essa foi mais uma entrevistada da série Açailândia Precisa Saber, e fica aqui o convite para você continuar nos acompanhando. Lembrando que o nosso objetivo é formar opinião em você para fazer boas escolhas.